Olá pessoal, me chamo Moisés Naves de Moraes e hoje a gente vai trabalhar aqui com vocês o ciclo de refrigeração de Carnot. E esse exercício de hoje a gente vai trabalhar com o esboço desse ciclo. Além de fazer o esboço, a gente vai calcular o título numa mistura, essa mistura do fluido refrigerante, e a gente vai utilizar para isso a tabela do fluido, no caso o R410, ok? Então, vamos para o exercício, ok? Então, aqui no exercício de hoje, o que a gente vai trabalhar é o seguinte. O que é o exercício? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ler o exercício para ver o que esse exercício me diz. Então, é um exercício de ciclo de refrigeração muito importante aqui, Carnot, ok? Considere então um ciclo de refrigeração de Carnot, que opera entre temperaturas de evaporação e condensação iguais a 5 e 35 graus Celsius, respectivamente, certo? Qual será o título? Então, ele quer saber o título. Deixa eu marcar aqui. Título X, ok? Qual vai ser o título do fluido refrigerante? Qual fluido refrigerante? R410A, no início do processo de compressão. Então, início do processo de compressão, sabendo que ao final deste processo, o fluido encontra-se como vapor saturado, ok? Então, o que a gente tem de informação aqui é o seguinte. Vou ficar aqui só para não atrapalhar a visão de vocês. O que a gente tem aqui de sistema de refrigeração é o seguinte. Em um, eu tenho o final do processo de evaporação e o início da compressão. Em 2, eu tenho o final da compressão. Então, seria aqui o 2. Deixa eu só mudar aqui. Que aqui vocês enxergam o meu mouse. Então, em 1, eu tenho o início do processo de compressão e aqui em 2, eu vou ter o final da compressão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui essas temperaturas de 5 graus Celsius e de 35 graus Celsius. Vamos achar ela aqui no gráfico. Eu peço desculpa para vocês, porque está pequeno aqui, mas só para a gente visualizar, essa aqui, ó. Desculpa aqui que eu... Então, seria aproximadamente essa linha aqui, a de 35 graus Celsius, e a de 5 graus Celsius vai ser essa linha aqui, ó. Ok? Então, a gente vai ter, como é um ciclo de Carnot, a gente vai ter que vai ser isoentrópico essa compressão e vai ser isoentrópico a expansão do lado de cá. Então, o que a gente tem aqui, vamos pegar, vou manter aqui no preto mesmo. Então, ele me falou que o meu processo de compressão termina com fluido saturado, com vapor saturado. Então, vamos supor que ele vai ser por volta disso aqui, ok? E aqui, da mesma forma. Então, eu vou considerar aqui, ó, essa linha aqui, ó, porque coincidiu exatamente ali. Então, ficou muito... Então, eu estou em cima dessa linha de isoentropia aqui, ó, ok? Isso aqui é uma linha de entropia. Então, como está em cima dessa linha, então esse processo aqui é isoentrópico também. Muito bem. O que eu tenho aqui, então, é que ele quer saber o título, o X, nesse ponto. Antes da gente calcular, vamos entender, então, onde está esse ponto 1 no gráfico. O ponto 1 é o início da compressão. Então, ele está aqui, ó. Início da compressão.
eu vou começar a aumentar a pressão. Isso aqui é a pressão. Então, eu estou aumentando a pressão aqui até o ponto 2, que é esse ponto aqui em cima. Esse é o ponto 2. Aqui em cima, então, eu vou ter a condensação. No ponto 3, eu vou ter ele aqui, então. Vou considerar que eu tenho líquido saturado. E no ponto 4, mais uma vez, eu vou ter uma mistura. Então, observem que no ponto 4 e no ponto 1, eu tenho uma mistura líquido-vapor. Então, observe que eu estou dentro do envelope de fase, ok? Eu não estou em cima das linhas de saturação. Muito bem. E aqui do lado de baixo, então, se em cima eu tenho condensação, embaixo eu tenho evaporação. Esse seria o nosso ciclo que a gente vai estudar. Muito bem. Dito isso, o que eu tenho de informação? Eu preciso saber, o que eu quero saber é o título. O que é o título? É a massa de vapor dividido pela massa da mistura, que é a massa de vapor mais a massa de líquido. Isso vai ser um adimensional, que vai me dar uma ideia de quanto por cento, né, qual que é a fração de vapor que eu tenho nessa mistura, ok? Isso eu quero saber para qual ponto? Para o ponto 1, para essa posição 1 aqui. Muito bem. Então, que informação que eu tenho desse ponto 1? Eu sei que ela é duas fases, então isso não vai me ajudar muito. Mas eu tenho informação da temperatura. Eu sei que essa temperatura aqui, ó, é... Desculpa, que 5 é esse? Gente, 5 graus Celsius. E aqui em cima, 35 graus Celsius. Ok? Então, eu sei que aqui essa linha é de 5 graus Celsius, em cima é 35 graus Celsius. Que informação mais eu tenho? Eu tenho que a entropia em 2 vai ser igual à entropia em 1. Por que eu sei isso? Porque eu sei que essa compressão ela é isentrópica, ok? Por quê? Porque ele me falou que esse ciclo é o ciclo de Carnot, ok? Então, eu sei essa relação de entropia. Então, eu vou olhar a entropia em 2, que vai ser a entropia do vapor saturado a 35 graus Celsius. Isso vai ser igual à entropia da mistura. Muito bem. Como que eu sei quando eu tenho uma mistura? Como que eu calculo uma propriedade de mistura? A propriedade de mistura ela vai ser dada pela seguinte relação. Então, eu tenho que a propriedade de mistura ela vai ser dada pela fração que eu tenho de líquido. Então, 1 menos título vezes essa propriedade do líquido, certo? Mais o título vezes o título, na verdade, é a minha fração de vapor, né? Vezes a minha propriedade do vapor. Se eu estou fazendo essa propriedade, para mim, ela é importante em relação à entropia, ok? Essa informação que eu tenho é de entropia. Então, eu vou jogar isso para entropia. Então, a minha entropia de mistura, ou seja, a minha entropia no ponto 1, ela vai ser igual à minha entropia no ponto 2, que ela vai ser igual a 1 menos x, entropia do líquido aonde? Em 1. Então, na condição de 5
graus Celsius, mais fração, título, né? Fração de vapor, entropia do vapor também a 5 graus Celsius. Ok, com essas informações agora, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente olho na tabela, então eu vou olhar na tabela, R410A, ok? Então, vou olhar aqui na tabela do R410A. Qual coluna? Eu vou olhar na coluna de entropia. Então, já deixei aqui marcado para vocês, eu vou precisar de duas informações. A informação aqui, entropia de líquido e entropia de vapor. Para quem? Para 5 graus Celsius. Enquanto para 35 graus Celsius, vou precisar só da entropia de vapor saturado, que é exatamente a entropia de 2. Ok? Então, trazendo esses valores para a nossa tabela, para nosso papel aqui, vou deixar aqui só para a gente enxergar. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, a entropia, então, da mistura vai ser essa entropia de 0,96, eu anotei aqui, 0,9671. Isso vai ser igual a 1 menos título, vezes 0,2537, que é a entropia do líquido a 5 graus Celsius, mais título vezes 1,0272. Isso aqui vai me dar um título de aproximadamente 0,92. Esse é meu título. Muito bem. Então, o que esse título, então, representa para mim? Então, esse é o título, vamos escrever aqui, é o título em 1, no ponto 1, e corresponde a 0,92, ou seja, na mistura líquido-vapor do R410A, aonde ao final do processo de evaporação, (92% da massa total está na fase vapor. Ok, pessoal, então o exercício simples. Então, o que a gente descobriu foi o título no ponto 1 aqui, que é exatamente aqui ao final da evaporação. Então, ao final do processo aqui de evaporação, você tinha 92% de vapor. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Abraço.